Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei o menino envolvido em panos, deitado numa manjedoura. Curva sua cabeça para que eu possa orar. Pai Santo, damos-te graça, permita, Senhor, o exercício que aqui já foi feito nos prova mais uma vez que a tua presença está acima da nossa percepção. Com este hino, Senhor, fomos capazes de sentir que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem condição de restaurar a vida de cada um de nós. Mas, Senhor, reservamos este momento para falar da sua palavra. Permita, Senhor, que a palavra que foi lida possa ganhar lugar no coração de cada um de nós, e em especial no meu Senhor. Meu Pai, que seja eu usado como apenas um instrumento diante da sua igreja. Pedimos, Senhor, confiante que o Senhor já está a capacitar em seu nome. Amém. Glória a Deus. Nesta época natalícia, seria para mim um tanto quanto perturbador ministrar e não voltar a tomar este tema como razão do dia de hoje. Para mim é uma data muito especial. O meu cérebro muitas das vezes o entende como momento de viragem, momento de reconhecimento, o momento de restauração do altar quando está quebrado. E hoje não vamos fugir à regra. Permita que seu coração sinta isto. Olha, Cristo nasceu segundo a ideologia dos homens ontem, e este nascimento é necessário que seja um momento de restauração na sua vida, que seja um momento de reencontro na sua vida, que seja um momento de reiniciação ou na sua caminhada. Amém? Amém. Quando lemos a palavra do Senhor, nos chama a atenção o fato desta passagem aparecer não só isolada. Quando lemos a palavra de Deus em toda a sua extensão, notamos que no Velho Testamento há uma promessa que Deus faz à humanidade. Quando Adão e Eva pecam, olha que Deus vem ao final do dia e tenta falar com Adão e Eva. E Adão e Eva se esconderam, fugiram da presença do Senhor, porque sentiam que havia algo que os distanciava, algo que lhes fazia sentir medo da presença do Senhor. Quando isso acontece, Adão e Eva vestem e cosem para si vestimentas de folhas de plantas, e eles vão lá, se escondem, vão se encontrar de alguma forma distante da presença do Senhor. No final do dia, olha que o Senhor volta e vem querer falar com Adão e Eva e procura falar com eles, e eles estão escondidos, e Deus lhes pergunta: olha, aonde afinal de contas vocês estão? Adão e Eva dizem: olha, nós agora temos medo de falar consigo porque estamos nus. E Deus, diante daquela toda a retórica, ou diante daquela conversa que tem com Adão e Eva, ele providencia um bezerro, um animal, o qual ele sacrifica para que Adão e Eva voltassem a ter comunhão com Deus. Quando Deus falava com Adão e Eva, eles estavam escondidos, estavam distantes de Deus. Mas quando Deus termina a prosa, ou então a conversa com Adão e Eva, Deus mata um animal e faz umas vestimentas para que Adão e Eva voltem a ter comunhão com Deus. Amado, esta é o início de uma profecia. Olha, que é necessário que haverá derramamento de sangue. Este derramamento de sangue vai permitir que o homem se achegue a Deus. Não haverá mais limitação quando esse derramamento de sangue acontecer. E olha que ainda mais, Deus faz uma promessa para Adão e Eva. Diz a eles: olha, que quando as coisas lá no futuro vierem, a semente da mulher vai de alguma forma aniquilar a semente da serpente, e haverá inimizade entre eles os dois. E esta inimizade vai fazer com que a serpente pique ao calcanhar do homem, mas este mesmo homem, pelo poder e a consideração que ele tiver, vai ter o privilégio de pisar na cabeça da serpente. Preste atenção à distinção. Olha, quando alguém se fura o calcanhar, ainda pode fazer uma grande caminhada, mas quando é aniquilado pela cabeça, Golias na sua grandeza, Golias no seu poder. Olha que quando Davi e às vezes em sua
estiver em terra. Mas olha que a Bíblia foi passando, os dias foram passando, anos foram passando, gerações foram passando, e este homem não apareceu. E pelo contrário, certamente as pessoas que sabiam dessa história questionavam: afinal de contas, quando é que virá este homem, o qual vai aniquilar a cabeça da serpente, o qual vai esmagar a cabeça da serpente? Pelo contrário, nenhum sinal deste homem. E olha que o homem, Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa: farei de ti uma grande nação, e desta nação virá o salvamento ou a salvação para toda a humanidade. Novamente esta promessa é feita. Ei, amado, eu sei que Abraão acreditava que quando o seu filho nascer, dele virá esta grande salvação. Mas olha aqui, o filho de Abraão nasceu, e nasceu mais filhos, e eles também acreditavam que por meio daquele filho, olha, aconteceria algo de novidade. Mas olha que o povo foi crescendo, acabou ficando um povo composto por 12 tribos. E essas 12 tribos, eles começavam a perguntar um para o outro: olha, agora já somos muitos, de onde Deus vai tirar o Salvador? De onde Deus vai chamar aquele que vai aniquilar a cabeça da serpente? Olha que Deus diz: olha, para que vocês não tenham mais dúvidas, eu vou chamar a vocês um profeta ou vários profetas que vão vos elucidar de onde virá este homem. Olha que foram muitos que lá pronunciaram. Isaías pronunciou, Malaquias pronunciou. E olha aqui, o que me chama a atenção em Malaquias 2 é que ele diz: olha, este homem vai nascer em Belém, vai nascer numa cidade pequena, mas há um marco que existe nessa cidade. Essa cidade foi uma cidade que dele nasceu aquele que foi um rei perfeito para Israel. Quando o profeta Samuel decidiu ir ungir Davi, foi para Belém, onde lá as pessoas acreditavam que não vai se passar nada, onde lá as pessoas acreditavam que não podia ser nada de bonito. E quando lá chegou o profeta Samuel, encontrou Davi e lá o ungiu a rei. Mas olha que outros, olha, já passou muito tempo. Olha que diante dessa toda a situação, acho que até Belém se esqueceu que não haveria promessa por meio de Deus para a sua realização. Mas olha aqui, há um comandante ou um governante chamado Quirino. Ele decide fazer um recenseamento. Quando ele faz este recenseamento, obriga a que Maria e o seu noivo, então o seu marido naquela época, José, para caminharem para Belém. Amado, algo que para mim chama a atenção quando eu vejo o nascimento de Jesus Cristo e esta caminhada de Maria e José para Belém. Olha que eu vejo que o nosso Deus é um Deus que cumpre a promessa que faz. Ei, se você quiser ler a Bíblia e fazer uma escatologia ou dar uma contagem do tempo, desde que Deus prometeu a Adão e Eva que há de nascer alguém através dele que vai aniquilar a serpente. Ei, passaram várias gerações, passaram vários povos, passaram vários momentos, mas olha, somente quando o povo de Israel volta do cativeiro, Deus cumpre a promessa. Ei, quero que você e eu acordemos esta noite e recordemos disso. Olha, quando Deus promete, não interessa o tempo que passa. Quando Deus promete, não interessa as dificuldades que eu e você vamos passar. É que Ele é um Deus que cumpre, é um Deus que de alguma forma está trabalhando para solucionar aquilo que é a sua promessa. Aleluia. Amado, Abraão pensava que era cedo que viria a promessa de Deus. Certamente que Jacó, também quando fez aqueles 12 filhos, ele acreditava: olha, daqui a nada eu verei aquele que veio salvar o mundo. Mas amado, quero que você e eu recordemos uma coisa: o tempo de Deus não é semelhante ao tempo dos homens. Amém? Pode te custar acreditar nisto, pode te custar perceber isto, pode de alguma forma dizer: olha, é para os fracos dizer esse tipo de coisa, é para aqueles que não têm vontade de lutar a perceber essas coisas. Amado, muitas das vezes é bonito Deus realizar as coisas no seu tempo, porque o impacto que a coisa vai ter será superior quando Ele realizar a coisa no tempo certo. Olha, se Adão e Eva houvessem nascido, Jesus
minha vida e na sua não seria igual a nós. Quando certamente podia nascer no tempo de Abraão, o impacto que ele teve na história da humanidade não seria igual àquilo que eu e você hoje vivemos. Amém? Foi por meio dessa circunstância que o mundo todo viu que havia um Deus que cumpria a promessa dele. Ei, se houvesse nascido no tempo de Abraão, seria um grupinho que teria sabido. Mas Deus esperou até uma época quando todo mundo estava concentrado nos romanos para dizer: olha, é agora que eu vou abençoar, é agora que eu vou cumprir a minha promessa, para que todo mundo saiba que eu sou Deus, que quando prometo eu cumpro. Aí, amado, pensa comigo. Você queria que ele resolvesse lá dentro, no escuro, no escondidinho? Ele está dizendo para si hoje: eu quero resolver na claridade, para que todo mundo saiba que você tem um Deus. Ei, quero resolver a coisa quando todo mundo está preocupado, está querendo arranjar a solução, e eu, como Deus, vou prover a solução certa, para que ninguém desconfie que eu é que resolvi. Aleluia. Amém. Mas olha aqui, quando Deus traz-nos esta reflexão do cumprimento da sua profecia com o nascimento do menino Jesus, é necessário que você e eu façamos uma ponte, e esta ponte seja uma ponte eterna. Ei, amado, quando a tua fé está a acabar, quando a tua fé já está abalada, quando você sente que parece que nada muda, quando você sente que, olha, de alguma forma as coisas estão a passar, recorda desta profecia. Foi feita em Gênesis, foi feita para Adão e Eva, mas foi cumprida milhares e milhares de anos depois. Ei, amado, busca a sua fé hoje, vasculha onde ela está, vai lá, vai limpa onde ela está, porque olha, este Deus não se esquece daquilo que promete. Se te prometeu, Ele vai cumprir. Se te prometeu, Ele está trabalhando para isso acontecer. Ei, presta atenção, restaura a tua fé, porque Ele promete: aquele que não tiver fé não vai receber nada. Mas se você tiver fé, tenha consciência, amado, que Deus está preparando para si. Aleluia. Ele cumpre. Os homens mentem, os homens inventam histórias, mas Deus não inventa história. Ei, eu às vezes me encontro em momentos de inventar história para justificar a Deus, e Ele às vezes me humilha dizendo: olha, eu não te revelei nada, o que eu quero eu vou fazer no meu tempo certo. Aleluia. Ei, amado, sinta isso, que você até pode achar que a boa justificação que você creu é a mais boa. E olha, as condições não são boas. Ei, as coisas já não funcionam assim. Este tempo já complicou-se. Ei, é melhor eu ficar como o apóstolo Paulo. Ah, minha graça te basta. Ei, amado, presta atenção no que Deus quer falar consigo. Ei, se você manter-se com fé, ei, a resposta vai vir. Aleluia. Amém. Mas olha que algo que também aconteceu com o nascimento de Jesus Cristo é que havia uma cidade chamada Belém, que durante a história foi mencionada como um lugar especial onde Deus iria colocar lá a sua promessa. Amado, se nós fizermos um estudo sobre a postura do povo judeu, a forma como eles ensinavam as suas crianças, podemos perceber que eles trabalhavam profundamente na sua história, na sua lei. E hoje podemos dizer na Bíblia que nós temos como o indicativo, ou como o marco da palavra de Deus. Amado, eu quero acreditar que em Belém todos sabiam que haveria um menino que nasceria de uma virgem. Quando visse uma senhora, na altura podemos chamar senhora, mas hoje vamos chamar menina, dos seus 14,
fala a este povo: não estamos preparados para receber a bênção que Deus prometeu para si. É tão simples quanto isso. Você procura e chega um tempo que você esquece. E você começa a ver aquilo que você procurou como algo fútil, seu devido valor. E quando Deus começa a mover para responder aquilo que você pediu, você não se move, fica indiferente, como se nada fosse acontecer. Amado, preste atenção nisso. A Bíblia diz que Maria e José chegaram a Belém para se recensear. As casas estavam cheias e certamente José encontrou um parente e diz: olha, a minha casa já está cheia, mas tem um estábulo, um lugar de muita primazia, vamos lá limpar tudo e você vai ficar lá. Bem, amado, presta atenção nisso. Eu acho que é necessário dizer isto. Muitas das vezes nós dizemos que José e Maria foram soltados, foram colocados no lixo, mas a Bíblia nega isso. Se você prestar atenção na história de Eliseu, aquele que era um profeta e passava pela mulher semanita, aquela que não tinha filhos, mas era muito rica, e quando o homem de Deus passava por lá, ela ficava preocupada com ele, de tal forma que ela disse: olha, passa a turma na minha casa. E nas primeiras vezes, quando Eliseu passava por lá, a mulher tinha que ceder a casa dela para ele dormir lá com o seu servo, e ele ficar lá fora, e ela e seu esposo ficaram lá fora, porque naquele tempo, amado, as casas só tinham 2 compartimentos. Quem conhece uma casa de caniço aqui? Ela tem quantos compartimentos? 2, né? Não interessa como, mas ela tem 2 compartimentos. Era idêntico àquela época. Havia uma cozinha e havia um lugar onde eles dormiam. Dormiam todos lá, amado. Você me perguntar como é que as coisas aconteciam? Ei, procura saber como é que as coisas acontecem numa casa de caniço, tamanho. Mas olha aqui, aquela mulher cedeu a casa dela e ela dormia fora. Chegou uma época que ela achou que não havia maneira. Disse ao marido dela: vamos fazer um quarto aqui fora, para que quando o homem de Deus vier, passe a dormir aqui fora. Amém? Mas José e Maria chegaram numa época em que a cidade estava em alvoroço, todos estavam lá e não havia condições de fazer uma outra casa, e eles ficaram no estábulo, lá no lugar de fora. Amém? Mas olha aqui, preparou-se tudo, preparou-se as parteiras, preparou-se todas as condições necessárias. Ei, chamou-se o sacerdote para chegar lá a fazer a reza sobre as lâminas que as parteiras iam usar, mas ninguém prestou atenção que naquela noite provavelmente o Messias estava nascendo, provavelmente havia o cumprimento da profecia. Todos levaram de ânimo leve, acharam que as coisas fossem comuns. Já eu que chegaram lá, sentaram, fizeram as coisas como devia ser e levaram as coisas para sua casa. Amado, houve uma mulher, amado, que pegou o sangue de Jesus Cristo, mas ela não foi curada, ela não foi de alguma forma revelada nada, porque quando viu a oportunidade achou normal. Eu e você hoje dizemos que o sangue de Jesus tem poder. Houve alguém que pegou o sangue genuíno de Jesus Cristo e não viu? Eu e você podemos estar nessa situação, achar que tudo é normal, por isso não vemos a mão de Deus e desperdiçamos o privilégio de ver a glória de Deus. Hoje eu quero que você e eu façamos esse exercício. Levanta a sua fé, amado, e presta atenção ao que está à sua volta. Jesus nasceu, cumpriu sua profecia. Na sua vida hoje também pode estar a cumprir a profecia. Ei, presta atenção no chão, presta atenção no céu, presta atenção no pequeno detalhe, porque Deus está trazendo uma nova coisa para si. Ei, não feche os olhos, mantenha eles abertos, porque Ele que disse lá em Gênesis que eu vou cumprir, Ele cumpriu. Se diz aqui alguma vez que vai cumprir, Ele está disposto a cumprir. Quero que no meio deste culto, para além de você e eu restaurarmos a nossa fé, possamos ser pessoas abertas a receber a bênção de Deus. Não sejamos igual àquele homem que todos nós conhecemos a história, que ele sofre um naufrágio
no meio do mar. E ele fica em cima de uma pequena boia. E ele começa a orar para Deus. Senhor, Deus Pai, Criador de todas as coisas, traga-me o livramento. E Deus manda lá um bote e trazia lá. Alguns estavam bebendo umas cervejas e tal. Ele olha para aquelas pessoas e diz: nada, meu Deus não funciona assim. Meu Deus não mete pessoas que bebem cerveja no meu assunto. Eu nem vou viajar com aqueles bêbados. Os homens passam por isso, não querem que levemos a margem. Ele: não, estou à espera da resposta do meu Deus. Minutos depois passa um navio de guerra, contendo lá pessoas doentes, cortadas, amputadas. Ele olha para o navio e vê aquilo, todo o cenário ensanguentado, de pessoas sofrendo, murmurando. Ele diz para si mesmo: olha, o meu Deus é um Deus de paz, não estaria a me levar no meio de uma confusão de guerra. Ele fala: olha, meu Deus há de resolver a situação segundo aquilo que eu sei que Ele vai resolver. Amado, quero lhe dizer que a noite chegou e um tubarão faminto, feito por Deus lá em Gênesis, chegou lá e comeu. Quando ele chegou no céu, ele pergunta ao Senhor: olha, você me fez para ser comida de tubarão. E Deus diz: olha, eu te salvei. Você é que não prestou atenção na minha mão. Você é que quis desenhar as coisas segundo aquilo que você acha que é ideal, e não prestou atenção naquilo que eu quero fazer para si. Amado, Cristo nasceu ontem, segundo o estipulado pelos homens, mas eu quero acreditar que é aceitável que nós concordemos com isto. Ele nasceu para cumprir uma profecia. Hoje, esta profecia pode ser aberta na sua vida, e ela só vai se fazer sentido se você e eu prestarmos atenção na mão poderosa deste mesmo Deus. Quero convidar a você para orar, a restaurar a sua fé, a restaurar a sua vontade de orar. E amado, ore hoje como fosse o último dia. Ore hoje para agradar a Deus. Às vezes esta brincadeira surge na minha cabeça e eu a levo a sério. E amado, saiba que milhares de pessoas vão orar hoje. Saiba que milhares de pessoas com problemas superiores ao seu estão a orar agora. Saiba que há pessoas santas que estão a orar agora. Mas você pode chamar a atenção de Deus se você fizer de uma forma diferente. Amado, presta atenção que esta situação pode acontecer na sua vida. Ore como se não fosse mais haver nenhum outro momento para você falar com Deus. Coloque-se de pé para falarmos com Deus. Chama a atenção dele, diga para ele: olha, eu conheço a sua profecia.